1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, uma palavra bem conhecida, a qual o Senhor nosso Deus, Ele vai falar com as nossas vidas hoje, onde a palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em algumas traduções está um pouquinho diferente, de vez dizer de temor, diz, mas de poder, que diz assim: mas não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê algo tremendo, algo grandioso. Quem aqui uma vez já sentiu medo na sua vida? Levante sua mão. Todos nós já sentimos medos. Quem aqui talvez nunca ficou angustiado, preocupado, ansioso, decepcionado, ou talvez muitas vezes com anseio de que algo ia dar errado? Sabe, Deus, Ele fez tudo perfeito. Escute isso, Deus, Ele fez tudo perfeito e tudo simples, mas o grande problema é que eu e você, muitas vezes complicamos tudo. Muitas vezes nós complicamos aquilo que não era para ser complicado. Muitas vezes é muito fácil nós virmos, por exemplo, e limpar essa planta, passar um paninho e tirar o pó, mas muitas vezes nós complicamos e começamos a dizer: mas aonde que eu vou achar um pano? Ou eu não tenho tempo para limpar. Ou será que quando eu limpar essa planta, será que ela não vai se estragar, não vai se desmanchar? Ou seja, algo simples, mas muitas vezes nós complicamos. E na nossa vida é assim. Deus, Ele nos deu um espírito de ousadia. Deus, Ele nos fez para que nós viemos a ser vencedores. Deus, Ele nos fez para que nós viemos a dominar sobre essa terra. Deus, Ele nos fez para que nós viemos a ser filhos conquistadores, vencedores, para que nós viemos a viver em prosperidade, para que nós viemos a alcançar coisas grandiosas, sem ter medo, sem temer, mas confiando no Senhor de todo o nosso coração. Mas muitas vezes, de vez nós vivemos dessa forma, nós deixamos o medo entrar no nosso coração. Há espíritos de medo que eles tentam tomar posse da vida da pessoa. Espíritos de medo, de incredulidade, de dúvida. Sabe, quando nós falamos de coisas fáceis, está tudo liberado para nós. Pode chegar uma pessoa com câncer aqui agora. Eu posso dizer com toda certeza que é muito fácil ser curada. Apenas uma palavra de fé dizendo: câncer, saia. Essa pessoa, ela pode receber a fé, a cura, através da sua fé. É muito fácil você curar alguém que tem diabetes, se ela crer. É muito fácil você mudar a sua vida financeira, se você crer. É muito fácil você mover até montanha, se for preciso, porque se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser para aquele monte: mova-te dali, ele irá fazer. Deus, Ele fez fácil. Através da nossa fé, nós conseguimos conquistar todas as coisas. Mas aí vem a mentalidade do ser humano que complica tudo. Mas será que Deus realmente quer me curar? Mas será que realmente eu vou ser curado dessa diabetes? Será que realmente vai sair esse câncer? O médico disse que eu tenho poucos dias, que eu vou morrer, que minha vida vai terminar. Eu não tenho condições para pagar aquela conta, o que eu vou fazer agora? Ou seja, as pessoas começam a complicar aquilo que é fácil. E no lugar de ter um espírito de ousadia, num espírito de fé, num espírito de amor, num espírito que crê em Deus sem duvidar, começam a ter um espírito de medo, de dúvida. Às vezes eu nem vou orar para aquela pessoa lá, porque eu acho que ela não vai ser curada. Medo, dúvida, vergonha, começa a entrar no lugar, e aquilo que era fácil começa a se tornar difícil.
aquilo que era simples, apenas liberar uma palavra de fé, agora se torna praticamente impossível para a vida da pessoa. E quando nós falamos disso, nós precisamos compreender que Deus, Ele não nos deu o medo. O medo, ele não vem de Deus. Tudo aquilo que gera medo na nossa vida não vem do Senhor, do nosso Deus. Não confunda medo com prudência. Nós precisamos ter prudência. Se você ver uma cobra, você não pode ter medo dela, mas você precisa ter prudência. Você não vai poder brincar com ela, porque você poderá ser mordido. Mas isso não significa que você precisa ter medo. Ou seja, o medo, ele é completamente diferente da prudência. Nós precisamos ter prudência, mas nós não podemos ter medo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: Deus deu poder ao homem para dominar sobre os animais. Olha só, desde o princípio Deus, ele já liberou algo sobre a vida do ser humano. Deus, ele liberou um poder para dominar sobre todos os animais, para dominar sobre aqueles que estão na terra, para dominar sobre as aves, para dominar aqueles que estão debaixo das águas. Ou seja, um poder de Deus já foi liberado sobre a sua vida, para você dominar, para você conseguir dominar aquele animal, seja o que ele for. Mas o medo vai fazer você ter medo do animal. O medo vai fazer você retroceder. O medo vai fazer o animal ter vantagem sobre você. Sabe qual a melhor forma de você vencer um animal? A melhor forma de um animal não te atacar é você não demonstrar medo para ele. Você pode dizer, mas isso é loucura? Não. Há uma lei espiritual que age no mundo natural. Certa vez, amados, eu estava num lugar fazendo um serviço, para que você compreenda, e eu fui no banheiro para me trocar, e quando eu fui para me trocar, a empregada achou que eu havia saído daquele lugar. Ela achou que eu havia saído, mas eu estava no banheiro me trocando de roupa. Então ela pegou e fechou o portão da frente e soltou o cachorro. Um cachorro grande, um cachorro brabo. E quando eu cheguei até a porta da saída, eu vi que a porta estava trancada. E no momento a qual eu me virei para ir pedir para abrir a porta, aquele cachorro, ele vem correndo na minha direção, muito brabo. E ele veio correndo, e eu não tinha para onde me escapar, não tinha para onde eu fugir, eu apenas fiquei parado e não mostrei medo para ele. E quando aquele cachorro ele veio, ele chegou perto de mim, e quando ele viu que eu não mostrei medo, ele chegou a travar as patas no chão, e parou na minha frente, começou a mostrar os dentes, rosnar e a latir, e eu fiquei encarando aquele cachorro sem mostrar medo, parado, e ele começou aos pouquinhos indo para trás. Esses dias eu vi um vídeo também da onde uns homens estavam em meio ao mato, talvez eram caçadores, e uma onça veio e pulou para cima deles, mas esses homens, eles não correram, eles ficaram parados e começaram a gritar, e começaram a se mover em direção daquela onça. Aquela onça pegou e começou a fugir porque ela começou a ficar com medo. Então quando nós falamos disso, nós sim carregamos um poder muito grande sobre a nossa vida, mas o medo está roubando esse poder, a ansiedade está roubando o poder que Deus liberou de filho para a sua vida, as preocupações estão roubando a sua fé, as ansiedades estão roubando as bênçãos que Deus ele tem para a sua vida, a falta de confiança em Deus está fazendo muitas pessoas se tornarem perdedoras. Há um poder sobre a nossa vida e nós precisamos colocar em prática. Hoje eu estou aqui para dizer que você precisa aprender a dominar as tuas emoções. Você precisa aprender a dominar os teus medos. Você precisa aprender a dominar as tuas ansiedades, as tuas preocupações.
Você precisa aprender a dominar as tuas emoções, porque se você não dominar as tuas emoções, você será dominado por elas. Sabe, muitas pessoas me perguntam: pastor, tu não está preocupado, tu não está ansioso por causa do casamento? Tu sabe que eu não estou ansioso, tu sabe que eu estou bem tranquilo, porque eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Logo no começo, quando eu comecei a pesquisar as coisas, comecei a ver os valores, eu quase fiquei ansioso, mas eu disse assim: não, o meu Deus é maior e Ele vai trazer a provisão. E eu comecei a descansar o meu coração, eu comecei a descansar o meu coração no Senhor, e no momento que eu comecei a descansar o meu coração no Senhor, foi ali que Ele começou a trazer a provisão, foi ali que Ele começou a estender as suas mãos. Ou seja, muitas vezes nós perdemos bênçãos, perdemos coisas, porque nós deixamos as coisas nos dominar. Muitas vezes nós deixamos o inimigo nos vencer, porque nós achamos que ele é maior do que nós. Muitas vezes nós deixamos um animal nos vencer, porque nós achamos que ele tem mais poder do que nós. Mas na verdade há um poder sobre a nossa vida, para pisar serpentes e escorpiões, que está liberado sobre nós. Mas nós precisamos ter espírito de ousadia, nós precisamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Você não vai sair daqui hoje da mesma forma, se você tomar posse dessa palavra. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz assim: quem não sabe se controlar, olha só, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Irmão, pode colocar aqui se quiser, Provérbios capítulo 25, olha, mais rápido que eu, Provérbios 25, 28, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Essa tradução está um pouco diferente, mas aqui nós compreendemos algo muito grande. Antigamente as cidades, quando elas eram construídas, era um tempo onde havia muitas guerras, muitas batalhas, porque a forma de se conquistar um território maior, era você derrotando aquelas pessoas, e vencendo a guerra, vencendo a batalha, para você conquistar terras. Então a forma da cidade se proteger, era fazer grandes muralhas ao redor, assim o inimigo não conseguia entrar, assim o inimigo não conseguia vencer. Mas uma cidade a qual não tinha muralhas em volta, era considerada uma cidade fraca, era considerada uma cidade que facilmente poderia ser conquistada. E quando está falando que um homem a qual não consegue dominar a si mesmo é como uma cidade sem muralha, está querendo dizer que o homem que não consegue dominar as suas emoções, ele é fraco. A pessoa que não consegue dominar a ansiedade, ela se torna fraca. A pessoa que não consegue controlar o medo, ela se torna fraca. A pessoa que não consegue controlar os seus desejos e as suas vontades, acaba se tornando fraca. Quem está entendendo a revelação aqui? Sabe que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite? Você só precisa aprender a dominar. Você só precisa aprender a dominar a ansiedade. Você só precisa aprender a dominar o seu medo. Você só precisa aprender a ser corajoso. Sabe, quando eu era pequeno, eu tenho bastante cicatriz, acho que por causa disso. Mas quando eu era pequeno, todas as vezes que eu tinha medo de algo, eu lutava até vencer esse medo. Se eu tivesse medo de um bicho, eu começava a me aproximar dele, começava a conhecer esse bicho, até eu conseguir dominar ele, e perdia o medo.
Foi ali que eu perdi o medo de abelha, foi ali que eu perdi o medo de sapo, foi ali que eu perdi medo de cobra, e minha mãe ficava apavorada. Sabe, parece loucura. Quando eu era criança eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. E com aquilo eu aprendi a dominar as minhas emoções. Porque muitas vezes a coisa é tão pequenina, mas por nós não conseguirmos dominar a nossa emoção, nós nos transformamos muitas vezes um pequeno problema numa grande confusão. Como eu sempre digo, muitas vezes, por não dominar as nossas emoções, nós transformamos as formiguinhas em grandes elefantes. Não porque é grande, mas sim porque nós achamos que é grande. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Diga assim para você mesmo: o meu coração, ele vai tentar me enganar. Os meus pensamentos, eles vão tentar me enganar. Você está entendendo isso? Talvez muitos problemas que você está passando nem são problemas, é só a sua mente te enganando, é só o teu coração te enganando. Talvez você ache que aquela pessoa falou mal de ti, fez mal de ti, levantou-te contra ti, quer te destruir, mas na verdade, aquela pessoa talvez ela até te ama, mas às vezes nós achamos que ela quer nos fazer mal, porque o nosso coração, ele é enganoso. O teu coração, ele vai tentar fazer você achar que muitas coisas não são verdade. O teu coração, ele vai tentar fazer com que você ache que as coisas, elas são distorcidas, porque o nosso coração, ele é enganoso. O teu coração muitas vezes vai tentar gerar incredulidade no teu coração. Será que Deus realmente curou? Será que Deus realmente vai cumprir com a palavra qual Ele liberou na minha vida? Será que realmente Deus ele vai fazer isso, vai fazer mais aquilo? Será que realmente há solução para isso? Ou seja, o teu coração vai tentar trazer uma mentira para você. A tua mentalidade muitas vezes vai tentar transformar aquilo que é espiritual, que vem de Deus, em algo que é natural. É coisa da natureza. É só uma coincidência. Engano do coração. Ele vai tentar fazer os pequenos problemas se transformarem em grandes problemas. Sabe, olha o que diz lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 7. Diz assim: sucedeu depois de um tempo, que o ribeiro secou. Ribeiro secou problema, ribeiro secou escassez, dificuldade, porque não tinha havido chuva naquela terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: levanta-te, vai-te até a Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Olha só, olhando com os olhos naturais era um grande problema. O ribeiro secou. Olhando para os olhos naturais era um grande problema. Os corvos pararam de levar comida para o profeta Elias. Olhando para os olhos naturais era um grande problemão, porque não chovia mais. E Deus vai dizer para ele: vai até outra cidade e habita lá, porque lá uma viúva, ela vai te sustentar. Imagina só, agora esse profeta ele vai começar a andar e vai começar a ir em direção daquela cidade. E quando o profeta ele vai chegar naquela cidade, algo muito interessante vai acontecer. Porque Deus diz: aquela mulher vai te sustentar. Mas quando o profeta chega lá, o profeta vê que a situação daquela mulher era muito pior do que a dele, porque aquela mulher estava prestes a morrer de fome. A situação daquela mulher era muito pior do que a situação do profeta.
O profeta poderia ficar com medo, o profeta poderia ficar com dúvida, o profeta poderia deixar de acreditar em Deus, talvez dizendo: e agora o que eu vou fazer? Porque essa mulher aqui não tem condições para me sustentar. O que eu vou fazer agora, porque eu não tenho o que comer? Ele poderia talvez deixar as emoções tomar conta dele, mas ele não pensou dessa forma. Esse homem, ele carregava algo diferente dentro dele. Ele carregava uma palavra de Deus sobre a vida dele: vai. E ele estava debaixo dessa palavra. Ele não deixou a emoção tomar conta, não deixou a ansiedade tomar conta, não deixou o medo tomar conta, não deixou a preocupação tomar conta. E essa mulher vai dizer assim, quando Elias vai pedir para ela trazer um pouco de água e um pão para ele, essa mulher vai dizer assim, e ela disse: vive o Senhor teu Deus, nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro, e eis que estou juntando 2 gravetos. Olha a situação. Eis que estou juntando 2 gravetos para eu e meu filho, para que possamos disso comer e morrer. Olha só, uma mulher agora que estava olhando para o problema, uma mulher que estava olhando para as dificuldades, para as circunstâncias, dizendo: eu só tenho 2 gravetos, um punhado de farinha, eu e meu filho vamos comer isso e nós vamos morrer agora, porque não há mais o que fazer. Mas aquele profeta, ele não via dessa forma. Esse profeta, ele via de uma forma diferente. Quero que você entenda isso nessa noite. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma quando você entender isso e colocar isso diante do Senhor. Porque aquele homem, ele tinha uma palavra do Senhor. E quando nós temos uma palavra do Senhor, e nós andamos debaixo dessa palavra do Senhor, pode vir seca, pode vir enchente, pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir o que for sobre a tua vida, mas Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Nós precisamos aprender que aquela viúva não tinha mais nada, mas Deus usou aquilo que parecia ser nada, o pouquinho que ela tinha, para gerar sustento para ela, para o filho e para o profeta. Você pode estar dizendo: é pouco que eu tenho. Você pode dizer que está acabando tudo. Mas se você não deixar o medo entrar, se você não deixar a preocupação entrar, se você não deixar a ansiedade entrar, e apenas confiar na palavra do Senhor, te prepare para ver aquilo a qual você nunca viu. Te prepare para ser surpreendido pelo Senhor. Sabe o que Deus estava mostrando? Que as circunstâncias não determinam o final. Deus estava apenas demonstrando que Ele estava no controle de todas as coisas. Deus estava apenas mostrando para eles que é Ele quem que faz e tem o poder para fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Deus mandou Abraão sacrificar o filho, para botar Abraão à prova. E quando Abraão vai para matar o filho, Deus vai dizer para ele não fazer isso, vai interromper enviando um anjo. E sabe o que Deus estava ensinando para Abraão? Ei Abraão, tu subiu para matar o teu filho ia ser o sacrifício, mas você não precisa sacrificar o teu filho, porque eu vou trazer a provisão. E quando Abraão ele olha para o lado, ele vai ver um cordeiro preso pelos chifres, e Deus trouxe a provisão para o sacrifício. Sabe quando parecer que tudo está acabando? Sabe quando parecer que você está perdendo o teu filho? Sabe quando parecer que não tem mais saída para a tua vida?
Você só precisa continuar confiando, e Deus, Ele vai te surpreender. Deus, Ele vai te surpreender. Quando Jesus estava no barco dormindo, começa a vir ondas, águas, os discípulos ficam apavorados. Jesus acorda e diz: aquieta-te água, aquieta-te mar. E vai dizer para os discípulos: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Sabe o que Jesus está dizendo? Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos teus problemas, eu ainda tenho controle de todas as coisas. Eu ainda posso mudar a situação de todas as coisas. Eu ainda posso transformar a tua vida como você não imagina. Nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. O problema é que somos nós que causamos o problema. E nós estamos num tempo a qual uma geração está vivendo debaixo de uma ansiedade muito forte. Muitas pessoas debaixo de grandes ansiedades, grandes preocupações. Pessoas tendo perdas por causa da ansiedade. Pessoas deixando de viver o hoje por causa da ansiedade. Pessoas comprando o que não deveriam comprar por causa da ansiedade. Pessoas brigando, discutindo por causa da ansiedade. Esse dia fui fazer um serviço e o cara estava ansioso, estava preocupado. E daí ele alugou uma sala a qual havia uns materiais elétricos naquela sala instalado. E o antigo que estava na sala, que ele saiu, ele deixou esse material e disse: ó, se tu quiser ficar com esse material, vai dar 2.000 e pouco, se eu não me engano 2.600. E daí esse homem me ligou e disse assim: faz um orçamento para mim, para trocar toda a parte elétrica, para ver se vale a pena eu trocar a parte elétrica ou comprar a parte elétrica do outro. E eu falei: sim, eu faço, amanhã de tarde eu consigo esse orçamento. Mas esse homem estava ansioso. Esse homem estava com uma ansiedade muito grande na vida dele. Então ele pegou e não quis esperar até outro dia para mim passar o orçamento. E ele pegou e foi lá e comprou o outro material por 2.600, se eu não me engano, dando em torno de R$800 de entrada, e o resto parcelou. E no outro dia, quando eu mandei o orçamento, ele se apavorou, porque se ele tivesse feito comigo, ele não teria gastado nem a metade, teria poupado uns 1.000 e pouco. Por um pouquinho de ansiedade, ele teve prejuízo. Por não querer esperar até o outro dia, ele teve prejuízo. E muitas pessoas estão assim, porque aquilo que você não conseguir dominar, vai te dominar. Se você não dominar, não tiver controle sobre a ansiedade, ela vai te dominar, ela vai te tornar escravo, ela vai te tornar perdedor, ela vai roubar as coisas de você, ela vai roubar a sua paz, vai roubar o seu sono, vai roubar coisas financeiras, vai roubar de ti, vai tirar de ti, porque aquilo vai estar te dominando. Pessoas estão perdendo cabelo por causa da ansiedade. Pessoas estão ficando mal do estômago, com dor de estômago por causa da ansiedade. Pessoas não estão conseguindo dormir por causa da ansiedade. Ou seja, um inimigo que está matando elas ao pouco, porque elas não têm domínio sobre o inimigo. Nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções. Mas o que eu preciso fazer para vencer a ansiedade? Primeira coisa, você precisa confiar completamente no Senhor. No momento que você aprender a confiar no Senhor e descansar no Senhor, você se torna vencedor. É só isso. Apenas confia no Senhor. Sabe quando eu vou fazer um negócio? Eu não me preocupo. Eu digo assim: Senhor Jesus, se tu queres que eu faça tal negócio, se tu queres que eu compre essa caixa de som, primeira coisa, Ele vai ter que me dar um desconto. E mesmo que me disserem: ó, se tu não comprar hoje, amanhã eu já vendi, eu coloco nas mãos do Senhor e digo assim: se o Senhor queres que eu compre, ninguém mais vai comprar e vai ser meu. E eu descanso no Senhor. Eu não ajo pela emoção, não ajo pela pressão. Eu espero muitas vezes Deus falar para tomar uma atitude, porque Deus, Ele sempre tem o melhor.
porque Deus ele tem um controle. O grande problema das pessoas é que as pessoas elas acham que Deus perdeu o controle da situação. O grande problema nosso é que nós achamos que Deus ele não tem o controle da nossa vida, e Deus ele tem o controle de todas as coisas. Se Deus ele quiser fazer com que o sol não nasça amanhã, ele não vai nascer amanhã, porque ele tem o controle sobre os céus, sobre a terra e sobre o inferno. Se Deus ele não quiser que você sofra, que você passe por tal coisa, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, para matar a ansiedade, você só precisa aprender a confiar no Senhor de todo o seu coração e não se preocupar mais com o dia de amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso eu vos digo, se o irmão quiser colocar aqui no telão, Mateus 6, 25. Por isso eu vos digo, olha só, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Quem aqui já se preocupou com o que comer? Já se preocupou com o que vestir? Sabe o que é isso? Falta de confiança no Senhor. A falta de confiança em Deus vai nos levar a viver uma vida de ansiedade, porque Deus ele sempre vai trazer a provisão. Escute só, Deus ele só não vai trazer a provisão na sua vida quando você se preocupar. Todas as vezes que você se preocupar com alguma coisa, você vai ter que pagar a conta disso. Mas se você apenas confiar no Senhor, colocar nas mãos do Senhor, como a palavra do Senhor diz, colocar os céus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. E Jesus ele vai dizer assim: olha só, olhem para as aves e observem elas. Era como se Jesus estava dizendo aí: vocês são homens, vocês têm sabedoria, vocês têm entendimento, mas vocês não estão compreendendo. Olha aqui, olha para as aves. Jesus está dizendo: olhe para as aves. As aves elas não plantam, as aves elas não guardam em celeiro, mas elas não morrem de fome. Por quê? Porque contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que se você apenas confiar no Senhor, você não vai mais precisar se preocupar. Que se você apenas confiar em Deus de todo o seu coração, Deus ele vai trazer toda a provisão sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Nós precisamos aprender que se Deus quiser Ele vai fazer, e se Ele não quiser, Deus Ele não vai fazer. Nós precisamos aprender a confiar completamente nele. Sabe, nós precisamos vencer essas emoções. As preocupações são sinais de falta de confiança em Deus. Todas as vezes que você está preocupado com algo, isso significa que você não está confiando em Deus. Porque quem confia em Deus não fica preocupado. E outro gigante que muitos está matando pessoas é a vergonha. Muitas pessoas estão sendo dominadas por causa da vergonha. Pessoas não estão conseguindo chegar aonde deveriam chegar por causa da vergonha. Pessoas não estão conseguindo pregar o evangelho por causa da vergonha. Pessoas não estão conseguindo conquistar coisas novas por causa da vergonha. Mas o que eu preciso fazer, pastor, para vencer a vergonha? Porque eu não consigo falar em público, eu não consigo falar sobre o altar, eu não consigo falar. Apenas te aceite como Deus te fez. Apenas te aceite como Deus Ele te fez. Não te importa com o que vão dizer de você. Não se importe com o que vão falar de você. Apenas aceita-te como Deus Ele te fez, e você vai vencer esse gigante da ansiedade, esse gigante da vergonha e o gigante do medo. Sabe, o medo ele tem paralisado muitas pessoas.
Muitas pessoas têm deixado de alcançar coisas por causa do medo. O medo tem levado pessoas a tomar decisões muito precipitadas, muito erradas. Pessoas estão tentando fugir dos problemas por causa do medo. Sabe, nós precisamos aprender uma coisa que eu sempre digo: o problema ele existe para que nós venhamos a torná-lo numa grande solução. O problema não foi feito para você fugir dele. Você pode estar passando por um problema aqui, se você tentar fugir para outro país, esse problema ele vai ir atrás de você, vai te perseguir por toda a sua vida, porque ele vai tornar o seu inimigo, vai te perseguir, vai ir atrás de você. O problema ele não vai sair da sua vida se você fugir dele. Problemas nós vencemos enfrentando-os. Às vezes nós precisamos liberar o leão que está dentro de nós. Às vezes nós precisamos fazer esse leão rugir dentro de nós. Não estou falando de brabeza, de fúria. Estou falando de ser corajoso, ousado, cheio de fé, cheio de amor, cheio de determinação, cheio de vontade. Nós precisamos enfrentar os problemas. Nós precisamos enfrentar os ursos, os leões, os gigantes na nossa vida para nós vencermos. Se você passa por problema de ansiedade, você precisa vencer esse gigante da ansiedade, confiando completamente no Senhor teu Deus. Se você tem medo de algo, enfrente esse medo. Se você tem medo de barata, enfrente a barata. É só para você compreender, porque às vezes isso está paralisando a sua vida. Se você tem medo de abrir uma empresa, abra, só para matar esse medo. Se você tem medo de voar de avião, mate esse medo, para mostrar que o teu Deus é maior do que ele. Se você tem medo de conquistar coisas novas, busque conquistar coisas novas, para mostrar que o teu Deus é maior do que esse problema. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para conquistar, você foi chamado para ter domínio sobre as coisas e não para ser dominado pelas tuas emoções. Creia em Deus sobre todas as coisas. Apenas isso, creia, porque o Senhor, Ele é na sua vida. Use a autoridade de filho que o Senhor liberou sobre a sua vida. Sabe, tudo que você não dominar vai te dominar. Tudo que você não dominar, você vai se tornar escravo. Tudo que te prende, te coloca medo, te coloca ansiedade, se torna maior do que você. Você precisa vencer isso. Você precisa mostrar que você carrega o poder de Deus na sua vida, que você carrega a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Domine os teus pensamentos, tenha domínio próprio. Sabe, a melhor forma de dominar nossos pensamentos é não pensar. Uma vez eu pensava assim: será que tem como não pensar? Sabe, e eu aprendi a dominar os meus pensamentos a ponto de eu conseguir parar de pensar. Parece loucura, mas tudo isso é domínio próprio. É você aprender a dominar as tuas emoções, gerar uma mudança de mentalidade sobre a sua vida, ter uma mentalidade de Cristo, Jesus sobre a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, coloca aqui para mim Provérbios capítulo 4, versículo 23, para terminar a pregação. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Em outra tradução está assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você aprender a dominar os teus pensamentos e as tuas emoções, você vai dominar qualquer coisa. Amém? Convido vocês a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos do louvor a estarem passando aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo.